Se você é uma pessoa e tem mais de 6 anos, é muito provável que alguém já tenha te perguntado o que você quer ser quando crescer. Pois é, eu como uma pessoa de mais de 6 anos, 20, já me perguntaram o que eu quero ser quando eu crescer, bastante. Na verdade, a primeira vez que eu me lembro de ter respondido o que eu queria ser quando eu crescesse, eu lembro de ter respondido que eu queria ser pai e pastor. Por quê? Porque eu sempre tive essa baita influência da minha mãe. Minha mãe ela era muito mais assídua com a religiosidade dela quando eu era mais novo, sabe? A gente estava sempre indo junto às igrejas e tudo. E tinha uma em especial que a gente ia sempre, e eu lembro que eu ia de terninho, bonitinho, sabe, arrumadinho, e eles deixavam eu subir no altar e tudo, e fazer dar algumas palavras, fazer algumas leiturinhas, sabe? Aí eu lembro que isso era o que eu queria fazer quando eu crescesse. Eu queria ter filhos, que eu acho que, sei lá, eu sempre tive essa ideia de ter família. E eu queria ser pastor, porque eu queria ser aquela pessoa que passava a paz que ele me passava quando eu era pequeno. Tá. Aí eu percebi uma coisa, um pouco egocêntrica, mas é verdade. Apenas sendo pastor e pai, eu não seria necessariamente lembrado, sabe? Tipo, daqui a uns 30 anos, tirando o pessoal da minha família e o pessoal que iria à igreja em que fizesse alguma coisa, quem saberia quem foi Marden? O que Marden disse? Muito foda. Então eu comecei pensando e listando coisas que eu poderia fazer. O primeiro grande sonho, assim, foi ser cantor. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Que não deu muito certo, porque eu não canto muito bem. Depois eu decidi que eu queria ser ator. Mas Carlos Daniel, você está sendo insensato. Você não está pensando direito, Carlos Daniel, eu tive meus motivos para ir embora. Eu só queria salvar o Gigabyte. E isso foi um baita choque pra minha mãe. Eu lembro que ele devia estar na 8ª ou 7ª série. Eu falei pra minha amiga que eu queria ser ator. Como assim teatro? Como assim, Madre? Você vai viver do quê? O que você vai comer? Você vai viver de peça? E ela ficou devastada, porque, poxa, nem todo mundo é a Suzana Vieira, né, gente? Tem muito ator aí que se dá super bem na vida, e tem muito ator que, tipo, sei lá, gente, dorme em caixas de papelão de geladeira no centro da cidade, vendendo a arte que a natureza dá, sabe? Pois é, então, minha mãe, apesar de não ter lidado extremamente bem com essa coisa toda de ser ator, ela me incentivou e falou assim, é o que você quer fazer? Vai. Eu acho que isso é muito marcante da minha mãe. Nem sempre ela concordou com as minhas decisões, nem sempre ela achou que isso era o melhor caminho, mas ela sempre estava lá, tipo, vai, se é o que você quer fazer, esse é o caminho. Então, em 2010, eu fiz parte do Valores de Minas. Eu fiz teatro, e foi porque eu não passei no canto, o que confirma que eu não canto bem. No final de 2010, a gente fez um espetáculo e eu tinha uma fala. E eu pensei que em uma das 6 vezes em que minha mãe foi me ver, ela me reconheceria por causa da fala. Na primeira vez, eu lembro que no final ela ficou super emocionada e aplaudiu e falou, que bacana, você tá no caminho certo e tudo mais. Mas aí eu descobri que ela filmou a pessoa errada por tipo 30 minutos do espetáculo. Minha mãe estava filmando uma outra pessoa em cena, que era circense. O cara estava tipo no tecido maior parte do tempo. E isso revela um pouquinho sobre o pequeno relapso da minha mãe, porque eu tenho medo de altura. Então, quais são as probabilidades de eu estar pendurada no tecido por mais de 10 minutos? Uma outra pessoa que foi assistir ao espetáculo foi uma professora minha de português, Tânia, beijo. Foi assim, eu tive alguns heróis no ensino médio, ela foi um deles. E um dia depois de ir ao espetáculo, ela me deu um conselho construtivo, que hoje eu pensei pareceu um pouquinho não tão sutil. Falou, olha, bacana o espetáculo e tudo, você tava bacana lá. Mas já pensou fazer outra coisa, tipo publicidade? Ela me inscreveu para fazer uma prova e aí eu passei no PEP, que é o Programa de Educação Profissional. Eles são alguns cursos técnicos e eu fiz um curso de publicidade lá. A publicidade foi bacana, foi assim, eu fiz algumas coisas que eu queria, eu acho que eu não fui o pior dos alunos de lá. Eu fiz algumas coisas bacanas, eu gostei do que eu estava fazendo, eu fiz um estágio bacanérrimo na Maçã Z e tudo. Mas não é aquilo que dá borboleta no estômago, não é... Sabe, eu não me senti a protagonista bonitinha da comédia romântica que eu tinha achado que eu queria fazer na vida. Então, assim que eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar.
e eu parei pra pensar exatamente o que eu queria fazer. Então eu sentei com alguns amigos, eu fiz alguns brainstormings e tudo, e eu cheguei à conclusão de que eu queria fazer jornalismo. Não sei, eu acho que jornalismo ele me daria a abertura pra fazer algumas coisas que eu quero fazer, experimentar um monte de coisas novas. Então, cheguei à conclusão de que era isso, era jornalismo. Dessa vez, eu acho que eu cheguei na coisa certa, acho que jornalismo é o curso que põe borboletas no estômago e tudo, se o Enem deixar. E eu tô animado com isso, mas aí eu fui percebendo que pra chegar em jornalismo, pra me sentir confortável com alguma coisa, eu tive que passar por várias pressões e repressões de pessoal falando, olha, você tá passando da idade, você já formou no ensino médio, você tá fazendo 20 anos, você não vai fazer nada, você não vai ser ninguém. E eu percebi que é bem chato isso, sabe? Essa força que as pessoas fazem, que você, quando você tem seus 16 anos, você já tem que ter essa vida decidida. Você já tem que saber o que você vai fazer, quando você vai fazer, com quem você vai casar, quantos filhos você vai ter, sabe? Eu acho que a coisa não é bem por aí. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas têm essa abertura para poder experimentar mais, sabe? A gente não deveria cair nessas coisas. Acho que eu chegaria à minha conclusão com mais calma e com mais certeza, talvez até antes dos 20, se eu tivesse tido essa oportunidade de parar para pensar no que eu quero sem me preocupar de eu tô envelhecendo, eu vou ser a primeira pessoa a ter cabelo branco na sala, sabe? Tipo, não precisa se preocupar com essas coisas, não agora. Então é isso, gente. Me sigam nas redes sociais, vai estar aparecendo no visorzinho de vocês, se não aparecer a gente não sabe colocar. E é isso.